Momento Saúde, Hospital São Domingos. Então aqui em São Luís atualmente existe uma suspeita de meningite epidêmica, mas não é verdade, ou seja, nós não estamos enfrentando um período de epidemia de meningite. Eu gostaria de esclarecer que existem vários tipos de meningite no mundo. Esses tipos sempre acontecem em alguns casos isoladamente, como aconteceu aqui em São Luís recentemente, alguns casos isolados. Esses casos não tinham nenhum contato entre eles, ou seja, não eram casos relacionados, então não pode se dizer que houve transmissão de uma pessoa para outra. A meningite, ela é uma inflamação das meninges, que são essas membranas que envolvem o cérebro para proteger o cérebro, e várias coisas podem inflamar essas meninges, inclusive causas que não são de infecção, causas outras traumáticas ou químicas podem inflamar as meninges. No caso de meningites infecciosas, existem também várias bactérias, vários vírus, vários micro-organismos que podem causar essa inflamação. O caso mais preocupante, que todo mundo tem medo, são as meningites bacterianas. Para esses casos, especialmente a meningite meningocócica, que é a que traz mais medo, é a que traz esse pavor todo, existe uma vacina muito eficaz. E como são vários tipos de meningite meningocócica, o tipo principal que causou as principais epidemias no Brasil, ele é liberada a vacina no nível público, né, na rede pública, e para os outros tipos de meningite que causam menos epidemias, existem as vacinas em nível particular, em empresas particulares. De qualquer maneira, faz parte do esquema vacinal das crianças a vacinação com meningite meningo C em 2 doses até os 5 anos e uma dose de reforço na adolescência. Os outros casos somente na rede particular. Então, mesmo os casos de meningite bacteriana, quando o paciente vai ao hospital e se identifica a meningite, por exemplo, meningocócica, que é aquela em que se precisa tomar realmente as medidas de proteção da comunidade, a gente avisa, o Serviço de Saúde avisa a Vigilância Sanitária que tem toda a condição e faz com muita capacidade de ir na comunidade, no local onde surgiu aquele caso e fazer um bloqueio dos comunicantes. Só essas pessoas que realmente precisam receber uma medicação profilática, aquelas pessoas que tiveram contato íntimo, tipo mãe para filho. Essas pessoas, a Vigilância Sanitária identifica muito bem para conter aquele caso e não deixar isso se transformar numa coisa de maior proporção. Além disso, existem outros casos de meningite bacteriana que não são meningocócicas. Então, existe por pneumococo, existem por enterococo, existem por vários outros tipos de bactérias. Cada caso existe uma conduta específica. Então, os casos mais difíceis, mais graves, são realmente pela meningite meningocócica e nos hospitais tem toda a condição de identificar um caso desse e tratar corretamente. A clínica do paciente é geralmente de febre muito elevada e dor de cabeça e aquela dificuldade de movimentar o pescoço e de encostar o queixo no peito. Isso é um alerta que as pessoas devem levar então o paciente para o hospital e no hospital somente é que pode ser feito o diagnóstico de certeza. Existe uma manifestação muito comum que são as manchas na pele, mas a gente não espera essas manchas na pele acontecerem para dar o diagnóstico. Geralmente a febre alta e a dor de cabeça já são os sintomas que levam a pessoa a procurar uma orientação médica e o médico então vai saber quais são os exames a pedir e qual é o tratamento que deve ser feito. A pessoa, mesmo com a meningite meningocócica, que é a mais grave de todas, quando começa a ser tratado, depois de 24 horas que está usando antibiótico, não representa mais nenhum risco de transmissão para outra pessoa. Então não é necessário pânico, a gente não está numa situação de epidemia, como eu já disse, e nos casos que são identificados, os casos mais severos de meningite meningocócica, a gente deve, no hospital, então, receber todo o tratamento e toda a orientação possível. Os outros casos, especialmente as meningites virais, que são as mais frequentes e as que são mais diagnosticadas, não representam nenhum risco, porque a pessoa não tem risco de transmitir para outras pessoas, para os comunicantes, para os vizinhos, para os filhos, amigos e tudo. Então, o caso de não ter pânico é o caso da gente realmente se informar, vacinar corretamente as pessoas contra a meningite meningocócica e nos casos de meningites virais as pessoas devem ficar muito tranquilas porque não existe risco de transmissão de uma pessoa para outra. É isso aí, nos casos de suspeitas, somente o médico tem condições de dar esse diagnóstico e iniciar um tratamento precoce com o remédio correto e no momento certo.